Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. Nos últimos 2 anos do podcast, eu faço episódios natalinos em todo o mês de dezembro. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente e levar vocês para um passeio por datas comemorativas de outras religiões, tão significativas quanto o Natal dos cristãos. Então, nas próximas 4 semanas, vocês ouvirão histórias sobre o Hanukkah, do judaísmo, o Diwali, do hinduísmo, o Ramadã, do islamismo e encerrando com o Natal, do cristianismo. Essas histórias têm algo em comum. Nos mostram que cada pessoa tem suas crenças e todas essas crenças são válidas. A fé tem vários significados. Algumas pessoas acreditam em um Deus único, outras acreditam em muitos deuses. Algumas não acreditam em nenhum Deus. E tem ainda aquelas que não sabem direito no que acreditam. Independente do que você acredita, aprender sobre as crenças das outras pessoas pode nos ajudar a compreendê-las melhor, trazer tolerância e paz ao mundo. Hoje, para dar o pontapé inicial nesse episódio, eu trago uma história não sobre uma religião em si, mas sobre religiosidade, que é a fé, o sentimento de crença por trás de todas as religiões. O livro se chama A Invenção do Mundo pelo Deus Curumim e se trata de uma fábula inspirada em mitos indígenas sobre a criação do mundo. O livro foi escrito por Braulio Tavares, lindamente ilustrado pelo artista plástico Fernando Vilela e publicado pela editora 34. Quem apresenta o episódio de hoje são as irmãs Isabela e Lisa, que me mandaram o áudio mais maravilhoso. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir o que as irmãs têm a dizer? Oi, pessoal, meu nome é Isabel Rosa e eu tenho 8 anos. Oi, pessoal, meu nome é Elisa Rosa e eu tenho 6 anos. Nós moramos em Goiânia! E nós vamos apresentar uma história bem legal. A Invenção do Mundo pelo Deus Curumim. Vamos ouvir? No começo, só existia o universo. E as únicas criaturas nele eram Deus, que era um curumim, e a mãe de Deus. O universo era uma aldeia redonda que boiava no espaço. E em redor da aldeia havia uma esfera pequena, feita de luz, e uma esfera grande, feita de escuridão. Um dia, a mãe de Deus entregou a ele uma coisa e pediu que ele guardasse, sem olhar o que tinha dentro. A coisa era uma espécie de coco que parecia leve, mas era tão pesado que Deus resolveu olhar dentro dele antes de guardar. Ele abriu somente um buraco no coco, mas umas coisas miúdas saíram correndo lá de dentro. Ele tapou o buraco, mas já tinham saído 4 coisas: uma estrela, uma folhinha de mato, um grão de areia e uma letra. Deus tapou o buraco do coco e o guardou misturado aos cocos de verdade, no fundo da oca. Mas quando ele saiu de novo, não encontrou mais nem sua mãe, nem a aldeia. O céu estava coberto de estrelas, o mundo estava coberto de folhas e plantas, o chão estava coberto de areia, e por todo lado, até onde a vista de Deus alcançava, havia letras. Eram umas letras de carne e osso que andavam, falavam, construíam coisas, tinham corpo e alma, tinham 2 braços e 2 pernas, e eram todas parecidas e diferentes. Deus começou a chorar, e o choro dele formou o oceano. Quando olhou em volta, Deus viu que tudo estava coberto de água. Ele entrou numa canoa e começou a viajar por aquele mundo que ele ainda nem sabia direito o que era. Ele navegou, navegou, navegou. Aí ele avistou no meio do mar um casco de tartaruga imenso, coberto de montanhas, de desertos, de cidades. O casco era todo dividido por um desenho de linhas, e em cada parte desse desenho se falava uma língua diferente. Deus olhou para aquele lugar e gostou dali. Ficou morando ali,
vivendo no meio das letras, que eram tão ocupadas com seus afazeres que não prestavam atenção naquele curumim, sempre sentadinho e calado. Mas o tempo foi passando. A tartaruga foi ficando mais pesada, o corpo dela começou a afundar e o espaço em cima do casco foi diminuindo. As letras iam pegando suas coisas e se mudavam todas para o centro do casco, mas o centro do casco ficava menor a cada dia. As letras comeram todas as folhas, depois comeram todos os grãos de areia. Depois, a única comida que restava eram as estrelas. As letras tentaram subir para as estrelas, elas atiravam flechas para o céu e subiam penduradas nelas. Deus teve pena delas e deixou que elas alcançassem as estrelas. As letras se espalharam noite afora, comendo as estrelas, apagando de uma em uma, até que restaram somente a treva e o sol, a bola grande de escuridão e a bola pequena de luz. As letras queriam comer o sol, mas ele era muito maior do que elas. As letras acharam que se jogassem uma pedra no centro do sol, ele se partiria em pedaços, que elas poderiam comer. Elas fizeram isso, mas o sol se partiu em 2 sóis iguais. E quanto mais pedras elas jogavam, mais os sóis iam se partindo e mais sóis aparecendo, todos do mesmo tamanho. As letras começaram a morrer de calor, cercadas por tantos sóis. Elas deitaram-se, sonharam com Deus e perguntaram o que deviam fazer. Deus disse a elas que deviam viajar até o fim da bola de escuridão. Mas as letras temiam a escuridão. Elas preferiam ser queimadas pela luz do que se aventurar no meio das trevas. Mas Deus lhes disse que no fim da escuridão havia uma portinha que dava para um mundo onde havia apenas um sol e apenas as estrelas que elas mesmas escolhessem. As letras aceitaram. Deram-se as mãos e começaram a viajar juntas em busca do fim da escuridão. Até que um dia elas viram um buraquinho aberto no fim da escuridão e passaram todas por ele, enfileiradas, velozes como uma flecha. Chegando do outro lado, as letras descobriram que estavam de volta ao casco da tartaruga, com todas as suas estrelas, suas folhinhas e seus grãos de areia. Quando elas terminaram de passar, Deus tapou o buraquinho no coco, com elas dentro, guardou o coco outra vez lá num recanto da oca e saiu. E do lado de fora, lá estavam de novo a aldeia, do jeito que era antigamente, e a mãe de Deus, esperando por ele. E desde esse tempo, quando a mãe de Deus não está prestando atenção, ele entra no coco e vai brincar com as letras de novo, naquele mundo que só ele sabe que existe, que é tudo verdade. Fim. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama Invenção do Mundo pelo Deus Curumim e foi escrito por Braulio Tavares, ilustrado por Fernando Vilela e publicado pela editora 34. Fique ligado porque nas próximas semanas vêm os livros sobre as religiões do mundo. Quem encerra o episódio de hoje é a Maitê, que me mandou o áudio mais lindo sobre o livro. Maitê, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, pessoal. Eu sou a Maitê de Santos, tenho 5 anos. Gostaram da história? Eu gostei muito da parte que Deus abriu um buraquinho no coco. Tchau, gente. Tchau, Denise.